Olá, galerinha, tudo bom? Eu acho que eu vou mudar de posição. Isso. Estou aqui. Vou fazer uma pausa aqui na minha samambaia. Eu tenho duas samambaia. E aí eu viajei, né? Como todo mundo sabe, tava viajando. Só que ela sempre fica com as folhas secas, eu não entendo de plantas, tá, gente? Mas essa daqui tava morta. Meu esposo comprou e ela tava praticamente morta. E aí eu fui molhando, regando. A gente dividiu ela em duas. A outra morreu, que ele botou lá fora. E de lá de fora, geralmente, eu não consigo dar manutenção. Só as de dentro de casa. Aí a outra morreu, secou. E essa daqui, eu consegui fazer sobreviver. Mas elas ficam... Fica muito amareladas as folhas. Então eu vou arrancando os galhos que já estão secos. Mas tipo, não é isso que eu quero falar com vocês hoje. O que eu quero falar com vocês hoje... O que eu quero falar com vocês é sobre um sonho que Deus me deu. Muito antes de eu vir pra cá. Muito antes não, eu acho que foi um pouco antes dessa chave que minha vida... Essa virada de chave, né? Que aconteceu na minha vida, que foi sair de Salvador pra mim parar em Três Rios. E eu tô em dúvida, peraí, só um minutinho. Voltando pro sonho. Eu tive um sonho um pouco antes de vir pra cá. E esse sonho eu tive dois sonhos, na verdade, né? Um desses sonhos eu tava morando com alguém. E em algum momento eu subi as escadas e tava em outro cômodo da casa. Não lembro se eu lembrava especificamente que era um quarto. E foi um sonho breve. Só que eu sempre morei na casa dos meus pais. E sempre tive o desejo de sair para ir pra minha casa. Mesmo que fosse para dividir um cantinho com alguém. Enfim, não lembro os detalhes desse sonho, porque a gente acorda, a gente não lembra de tudo, em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu acredito muito em sonhos, mas ao mesmo tempo eu não foco neles. E fico remoendo isso. Geralmente quando os sonhos são marcantes, eu acordo, relembro o sonho, redemoro um pouquinho, depois esqueço. Esqueço no sentido de seguir minha vida, né? Tá bom. Eu tive um outro sonho, eu não lembro a ordem dos sonhos, gente. Se esse foi o primeiro e se o outro foi o segundo, não lembro. Eu lembro que foi um pouco antes de eu vir pra cá. Não sei se foi questão assim de meses, ou de dias, ou de semanas antes de vir pra cá, não lembro. Mas foi algo recente. E aí, nesse sonho, eu lembro que eu sonhei, eu acordei muito angustiada com esse sonho, porque eu sonhei que eu tinha tido um filho. E eu fiquei muito feliz por esse filho, né? Nossa, sabe quando você sente do sonho como se fosse real? E você sentia, assim, um amor por esse filho que você nem existia, nem conhecia. E tudo no sonho, né? E eu fiquei muito feliz com esse filho, meu Deus do céu. Eu senti um amor assim que, sei lá, nunca tinha sentido. Isso num sonho. Isso tudo num sonho. E eu acordei com a sensação de que tinham tirado meu filho dos meus braços, eu nunca mais ia encontrar ele. E eu fiquei arrasada. Eu lembro que eu acordei com um sentimento de perda, sabe? Como se eu tivesse perdido aquela criança. E eu acordei assim, com esse sentimento arrasada. E eu não sou de focar muito em sonho, apesar de acreditar em sonhos, né? Porque Deus falou com José através de sonhos, né? E tal. Mas esse eu foquei, eu fiquei uns dias ainda pensando nisso. E isso estava me incomodando de um jeito que eu resolvi pesquisar. E aí na pesquisa, gente, não liga esse barulho, porque eu não tenho suporte. Então eu vou botar no celular em qualquer canto que eu consiga botar. E aí eu botei em cima da máquina. Eu vou tentar aumentar o som depois da edição para vocês ouvirem melhor. E eu acordei, eu fiquei alguns dias ainda com isso na minha cabeça. E eu fui pesquisar o que significava, né, sonhar com criança, com bebê. E acordar com esse sentimento de perda. E aí eu lembro que eu vi
e uma luz de significado, que significava mudança de vida, uma virada de chave. Eu, nossa, o que será que vai acontecer nessa minha vida aí? E tal. Eu falei, grávida eu não tô, né? Não tô com ninguém. E falei, grávida eu não tô. Então, não sei. Deve ser isso mesmo, deve ser alguma mudança que tá vindo por aí. Só que o que eu não sabia, meu Deus, eu tô acabando com minhas plantas. Eu tô tirando tudo, é porque ela vai ressecando da raiz pra ponta. E eu não sei o que significa isso. Então, pra ela não ficar... Eu sei que ela vai ficar toda amarelada de qualquer maneira. Aí eu vou e já tiro logo a raiz que tá ressecada. Enfim, voltando pro sonho. O que eu não sabia era que, além dessa virada de chave que eu teria na minha vida, eu sairia de Salvador para Minas, de Minas pro Rio. Primeiro sonho que eu falei, que eu me via morando com alguém, no sonho eu não lembrava quem era, mas que era alguém próximo a mim, e que eu subiria uma escada e me deparei em um outro cômodo da casa. Quando eu estava em Minas, eu estava morando com a minha prima, o esposo dela. E em um determinado momento, eu subia as escadas da casa dela, ela estava morando lá, e eu subi essas escadas e cheguei nesse cômodo que era o meu quarto improvisado, que na verdade era um vão, mas a gente dividiu, né? Botou o guarda-roupa, fez como se fosse um quarto e ficou um corredor. E quando eu subi as escadas, que eu olhei aquela cena, veio aquele déjà vu, né? Déjà vu. Como se já tivesse vivido aquilo. E automaticamente Deus me lembrou do sonho que eu tive. Que eu estava morando com alguém, subiria as escadas, me deparei em outro cômodo e veio essa mesma cena na minha cabeça do sonho. E ao mesmo tempo como se eu estivesse vendo novamente a cena e eu vivendo aquilo tudo. Isso foi o primeiro sonho. O segundo sonho, eu saí de Minas e vim pra cá. Todo mundo já sabe minha história, quem não sabe vai lá ver os outros vídeos de como é que eu vim parar aqui. E cheguei em Três Rios. E fui morar com o Alexandro e a gente foi vivendo nossa vida. Pra quem acompanha meus vídeos sabe que ano passado a gente casou, no finalzinho de outubro. Não, foi início de outubro. A gente conseguiu casar, tem que trazer os papéis e tal. E eu, além da virada de chave, sair da casa dos meus pais, ir para um estado diferente, que era o que o sonho significava. O sonho significava uma virada de chave, uma mudança na minha vida. E realmente aconteceu. Saí de Salvador, fui para Minas, de Minas fui para Rio. Então foi tudo muito rápido e eu não esperava nem que eu saísse um dia da minha terra. Quanto mais para ir para um outro estado, quanto mais que eu iria para um outro estado depois dele. Aconteceu a virada de chave. Pronto. Ano passado eu tinha entrado no casamento, só que na semana do casamento, minhas regras atrasou. E eu me conheço, eu conheço meu corpo. E aí, o que é que eu fiz? Fiquei uns dias assim, preocupada, não, incomodada, desconfiada, acho que seria a palavra melhor. Fiquei desconfiada e tal. Falei, eu tô grávida e tal. Mas aí eu casei com aquela desconfiança na cabeça. E na outra semana eu falei, não, eu vou fazer o teste. Porque eu não desceu e nunca aconteceu isso e tal. E aí, falei com meu esposo, ele não acreditou. Ainda desacreditou da minha palavra. E aí tá bom, ele comprou o teste, desacreditando da minha palavra. E aí, enfim, o teste deu um positivo, mas eu ainda fiquei meio em dúvida, porque a segunda listrinha ficou meio que apagada. Eu falei, esse negócio aí, eu falei, será que é que não é? Será que é que não é? Eu falei, não, falei de laboratório. E fiz. E pra minha surpresa, eu tava tentando filmar todo esse processo, né? Só que o vídeo do teste de farmácia eu consegui filmar. Só que no dia do laboratório eu tava tão ansiosa, que eu não consegui filmar. E na hora que eu saí do laboratório que eu peguei o resultado, eu não esperei nem chegar em casa, eu abri logo pra ver. E aí não tinha positivo e negativo. Tinha reagente e não reagente. E aí eu fui pesquisar, reagente é positivo, não reagente é não positivo, né? Negativo no caso. E meu esposo, que não sei o que, mas você nem sabe o que significa, que não sei o que, eu fui pra internet, eu expliquei tudo a ele, ele não acreditou, né? Tá bom. Aí ele levou o resultado de exame pro médico do trabalho dele. O médico falou tudo que eu já tinha falado a ele, ele chegou a parede de pau dele. Aí depois ele acreditou em mim porque do médico que confirmou a ele. Mas enquanto eu falei, ele não acreditou, tá bom. A gente ficou super feliz, ele já queria mesmo, né?
Eu já tinha feito 30 anos na minha vida, eu falei a Deus uma vez, em sonho não. Conversando com Deus, de várias conversas que eu tenho com ele, eu falei a ele que eu tava demorando, né, de encontrar uma pessoa na minha vida, eu queria muito ter uma família, e eu falei a Deus que eu queria ter filhos no máximo com 30 anos, que eu não queria ter filho muito velha, não. E não é que essa conversa se concretizou, e aí eu engravidei com 30 anos, faz aniversário em março, em setembro, outubro eu engravidei. E aí veio novamente essa resposta de oração que eu tive com Deus. Deus me lembrou das minhas orações com ele. Eu lembrei, nossa, né, Deus, que eu engravidei com 30 anos mesmo, lembra daquela oração? Não, gente, né, aquela oração que eu fiz com o Senhor. Enfim, isso eu desconfiei na semana do meu casamento, na outra semana que eu já tinha casado, eu fiz o teste positivo, a gente ficou feliz, fez planos, blá blá blá, felicidade maravilhosa, não consegui marcar a ultrassom a tempo, então a ultrassom demorou muito pra ser marcada, e quando eu marquei, jogaram com uma data muito distante, e aí essa data eu ia fazer em uma outra semana, eu já tava com 7 semanas, e aí eu tava sentindo muita dor. Eu realmente estava sentindo, tinha um espectro de sangramento, e eu não fui pro hospital porque eu tava indo com muita frequência essa semana pro hospital. Mas nada assim que na minha cabeça fosse preocupante. Eu tive diagnóstico de infecção urinária nessa semana mesmo, e logo na mesma semana eu continuei sentindo essas dores. Eu também achei que era da infecção urinária, eu fui pro hospital. Aí a médica pediu ultrassom, eu ainda não tinha feito nenhum ultrassom. E aí ela me pediu que se eu fosse numa clínica particular e fizesse ultrassom e voltasse, que tinha a possibilidade do hospital fazer ultrassom, porém eu teria que me internar. Eu falei, não, vou me internar, porque eu não ultrassom. Eu não quero ficar aqui, se eu me internasse, só ia me liberar no outro dia, porque de um ultrassom. Aí eu fui na clínica, fiz a ultrassom e voltei. Não, fiz a ultrassom. Meu esposo deu uma saída rapidinho, enquanto eu fui na frente, né, da clínica, e ele me encontraria lá. Só que me chamaram antes dele chegar. Eu entrei e ele tava chegando. E aí eu deitei, né, na maca, a médica começou a fazer. Quando ela fez a ultrassom, que ela viu, ela falou, mamãe, não quero te dar essa notícia, mas eu vou ter que te falar que a criança tá na trompa. E aí você vai ter que, vou terminar aqui, você vai ter que voltar correndo na emergência, e você vai fazer uma cirurgia de emergência. Sorte que a trompa não rompeu, mas você vai fazer essa cirurgia. Vai ficar internada pra retirar a trompa. E o bebê. E eu fiquei assim, sem reação, assim, sem acreditar. E até então eu fiquei tranquila. Mas aí ela falou assim, não, mas a gente vai ter que ouvir aqui os batimentos do bebê, do feto, né, que eles chamam de feto. Eu acho muito frio. Mas enfim, vai, né, ouvir os batimentos do feto pra ver se tem batimento e tal. Eu não queria fazer isso não, mas é um procedimento. E aí ela fez, e realmente a criança estava com batimentos, ou seja, tinha vida. E aí quando eu ouvi, aí parece que a ficha caiu, né? Parece que abriu um buraco assim nos meus pés, assim, e eu não conseguia mais ouvir mais nada. Eu realmente comecei a chorar muito e ficar assim incrédula do que estava acontecendo comigo. Nunca na minha vida imaginei que isso iria acontecer comigo. E ali meu chão, meu mundo acabou, eu não ouvia mais nada, não entendia mais ninguém, e eu só sabia chorar. Se passaram toda aquela situação que eu já expliquei em um outro vídeo dessa situação que eu tô contando agora. E aí Deus me lembrou desse sonho, que significava uma mudança de vida e tal. Só que eu lembrei que no sonho também significava de uma perda de um filho. E eu falei, nossa Deus, será que o Senhor já tinha me avisado isso em sonho? E isso realmente se concretizou? Porque realmente no sonho eu fiquei muito feliz, né, daquele bebê e tal. Daquele filho, que era um amor que, assim, que eu senti como se fosse realmente meu. E naquela época eu não estava grávida, e ao mesmo tempo aconteceu dessa maneira, né? Essa perda desse filho que a gente estava esperando, que a gente estava muito feliz, que a gente estava fazendo planos. E a gente já tinha um amor por ele muito grande, e do nada eu perdi esse filho, e no sonho era como se esse filho tivesse sido tirado de mim. E eu fiquei muito triste, eu acordei muito triste, e a mesma coisa aconteceu né, no final dessa situação. Eu fiquei muito triste, como se ele tivesse realmente tirado algo de mim, como se realmente aconteceu, tirou de mim, e como se tivesse arrancado de mim, sabe, esse filho. E aí Deus me lembrou Deus me lembrou o sonho que eu já tinha tido em Salvador, um pouco antes de vir pra cá, que isso tudo aconteceria. E Deus é muito maravilhoso, porque aconteceu tanto o déjà vu lá na casa da minha prima, quanto este sonho, que significava uma virada de chave na minha vida, uma mudança, quanto a perda do filho nesse mesmo sonho, significou duas coisas, e falou comigo em relação a duas situações. Então, assim, Deus é maravilhoso, e Ele nos ensina muita coisa, em muitos momentos ruins que a gente passa. Eu não queria ter passado por tudo isso que eu passei, sinceramente. Se eu pudesse escolher, eu não passaria. Fiquei com depressão, fiquei muito mal.
Até descobri que eu estava grávida de novo logo em seguida. Mas assim, foi uma situação muito ruim, foi um sentimento muito ruim. Eu nunca imaginaria que eu sentiria na minha vida. Mas nos ensina, tudo nos ensina alguma coisa, né? E me ensinou que nós, até nos momentos ruins, ele nos prepara para passar por isso, mesmo a gente ainda cambaleando, mas significa que a gente vai conseguir passar por esse momento difícil, apesar de doer muito, sabe? E é isso, gente. Eu queria compartilhar esses sonhos que eu tive com você antes dessa virada de chave que eu tive na minha vida. Beijos e até o próximo vídeo.